Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo para mais um webinar. Hoje a gente vai falar do tema O Futuro das Redes Privativas. Primeiro, quero agradecer aqui a presença nessa ótima audiência que a gente está tendo aqui nessa manhã. Né? Tenho certeza ainda que vai também aparecer mais gente ao longo dessa hora. Né? Eu sou o Lobo, COO da EdgeWall. Hoje, né, o tema é super relevante, né, e ainda pouco explorado aqui no Brasil. Nós, da EdgeWall, entramos de cabeça nesse tema para ajudar as empresas brasileiras, agora muito impulsionado pela facilidade de implementação do 5G, né, o 5G proporciona agora, né, a facilidade de implementar as redes privativas que já existem, e com também agora, né, se aproveitando um pouco mais da abertura desse mercado, né, com o uso de commodities, né, hardwares comuns, com sistemas open, né, e também utilizando tecnologias de Open RAN. Então a gente tem explorado bastante, né, essas tecnologias e trabalhado com algumas empresas, e a gente está nesse tema aqui com vocês para disseminar um pouco do conhecimento e mostrar também a nossa capacidade aqui, como a gente pode apoiar vocês nesse tema de redes privativas. A gente tem aqui uma parte de Q&A, né, de perguntas e respostas, então fiquem à vontade aqui para fazer perguntas e ao final, né, do webinar a gente vai responder, a gente vai tentar responder todas elas. E a gente vai ter aqui, né, então, falando aqui dos speakers, a gente vai ter aqui o José Michali, que é o Head de Private 5G da EdgeWall. A gente tem aqui o Tiago Fortunato, que é da Compass Wall, nossa co-irmã aqui da EdgeWall, para falar um pouco de cases de IoT utilizando redes privativas 5G. E a gente vai ter a presença ilustre aqui do Tiago, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, da BDI, que está lá no MWC, é nosso parceiro aqui também, vai falar um pouco do desenvolvimento da indústria e redes privativas. Bom, antes de começar, vou falar bem rápido aqui para a gente ir no tema. Aqui está toda a agenda que a gente vai falar, que eu já expliquei aqui. Antes de começar, então, gostaria de falar aqui o que é a EdgeWall. Né? A EdgeWall é uma empresa de serviços de tecnologia de infraestrutura do Grupo Wall. Como eu estou aqui há 23 anos, eu gosto de dizer que é uma grande área de tecnologia criada lá nos tempos que era só Wall, para atender o grupo Wall, né? E depois para atender o grupo que ficou gigante. E usar a nossa capacidade aqui para atender outras empresas de médio e grande porte. Então, a gente atende as empresas do Grupo Wall, como braço de serviços de infraestrutura, e também empresas de médio e grande porte. Hoje a gente tem no nosso portfólio mais de 500 logos. Então, e a gente entende aqui que esse tema de redes privativas, a gente está nele, é infraestrutura também, junto com IoT, cibersegurança e Edge Compute. A gente está vendo uma convergência de telecom com TI, né, o mundo de 5G já é virtualizado, já é containerizado, e a gente está pegando todo o nosso expertise aqui para ajudar no desenvolvimento dessa tecnologia nas empresas. Então, falando rapidamente aqui do nosso portfólio, né, a gente simplificou aqui para falar, a gente tem mais de 12 áreas de competência que a gente chama aqui de Innovation Studio, mas esses são os 5 pilares principais, que é Edge Compute, evolução da Cloud Compute, onde a gente tem um parceiro muito forte, que é a AWS. A gente atua aqui na maioria da linha de produtos da AWS, prestando serviço de consultoria, governança, gestão e etc. A gente tem aqui a outro pilar, Virtualization Technologies, que a gente tem uma plataforma própria de IaaS, de Cloud Compute, de IaaS, junto com estruturas de Desktop as a Service e DR as a Service. E aqui gosto de destacar o VDI, que está em alta no mercado e a gente tem crescido bastante. Né? Se alguém precisar de mais detalhes, entre em contato com a gente. É uma plataforma que está crescendo bastante de VDI devido à sua performance.
5G Cloud Connect, e a gente vai falar um pouco aqui do tema de redes privativas 5G, né? Essa é uma estrutura que interliga todas as clouds públicas, né? As principais, Oracle, Google, Azure e AWS, e a gente interliga com as redes privativas que a gente está se propondo aqui a ajudá-los a criar. Cibersegurança, com toda a estrutura de governança, riscos, análise de maturidade, consultoria e um MSS. E Autonomous Operations, que é o nosso serviço de gestão da TI, muito focado em automação da TI e integração de sistemas de TI. Aqui é uma área que possui só pessoas que trabalham no DevOps, né? Então a gente atua aqui para otimizar a TI dessas empresas. Então, sem mais delongas, quero passar a bola aqui para o José Michali, que é o nosso head na frente de inovação de 5G, aqui dentro do Grupo All, em EdgeAll. Então, vai lá, Michali. Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre Michele, eu não sei se é só para mim, mas você está mudo aqui, tá? Está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Eu peço perdão. Nós vamos falar sobre um conjunto de tecnologias, então, que está drivando as transformações nas empresas. A transformação digital ela já vem acontecendo já há algum tempo, e agora nós temos um conjunto de tecnologias, 5G, redes privativas, Edge Computing, Cloud, IoT, é um conjunto de tecnologias que a gente pode chamar de uma transformação digital 2.0. Então nós vamos mostrar esse conjunto de tecnologias aqui e como elas todas interligadas e somadas contribuem com essa evolução das empresas, né? Isso já vem acontecendo já há algum tempo. O 5G chegou no Brasil agora, esse ano passado. As redes privativas estão bombando no mundo inteiro. E nós vamos mostrar, então, como todas essas tecnologias concatenadas, elas podem ajudar as empresas a rumo à sua transformação digital. O que é exatamente uma rede privativa? Nós temos as redes 5G das operadoras normais do Brasil, né? Existem a estrutura computacional dessas redes, as torres, né, que vocês veem nas cidades, cada vez tem mais torre, o 5G vai demandar mais torres ainda. Essa é a estrutura normal das redes públicas, 4G, 5G, etc. O que é uma rede privativa? É uma rede onde toda a infra, todo o controle da rede está dentro de uma empresa privada. Essa empresa pode ser o agronegócio, uma fazenda, pode ser uma manufatura, uma warehouse, ou pode ser um porto, um aeroporto, um hospital, não importa. A estrutura dessa rede, ela é separada da rede pública, os recursos são internos, e esses recursos dedicados permitem controle e permitem desempenho. Então, o controle se dá pelo uso de chips, aqueles SIM cards, né, que vocês conhecem. Só quem tem o chip dessa rede privativa consegue registrar na rede. Além do chip, tem diversos outros mecanismos de segurança, impedindo que alguma pessoa de fora registre nessa rede. Então, o controle é absoluto. E o desempenho é um desempenho superior. É um desempenho que as redes públicas não conseguem prover, porque toda a infra é dedicada à empresa que está contratando o serviço ali. Então, a questão de delay, velocidade, segurança, tudo é otimizado e o controle é local nessa empresa. As redes públicas, elas têm um setup de parâmetros mais ou menos genérico para atender todos os segmentos, mas uma rede privativa você consegue programar e otimizar todos esses parâmetros
para servir aos casos de uso dessa empresa. Então, o delay ele é muito baixo, na casa de milissegundos, alguns milissegundos. A velocidade pode ser até 1 gigabit por segundo, é bastante grande. E os mecanismos de segurança, eles impedem que os dados locais da empresa, eles fiquem trafegando pela rede pública. Então, os dados são guardados localmente e tratados localmente também. Isso é um conjunto de características bem interessantes. Recursos dedicados, controle e desempenho de redes. Aqui uma tendência mundial, como eu comentei com vocês. Nesse final do ano passado, agora, a associação GSA soltou a estatística deles. No mundo já existem 1.000 redes privativas, 4G, 5G. Isso são dados agora do segundo semestre do ano passado. A previsão diz que em 2026 haverá 13.000 redes privativas. A tendência é que o número de redes privativas 4G vai estabilizando e o número de redes 5G vai crescendo. Valores de mercado dão conta também de uma expansão bastante significativa, né? 1,6 bilhão de dólares agora em 2022, 41 bilhões em vendas em 2030, uma taxa anual de crescimento de 49%, e isso se reflete em todas as verticais. Nós temos um conjunto de verticais, né, manufaturas, fábricas, energia, utilities, transportes, oil and gas, smart cities, agricultura. Então, uma série de verticais já está se beneficiando, né, dessas novas tecnologias de redes privativas, e isso está acontecendo no Brasil também. O Brasil também já tem os seus cases, um conjunto de grandes empresas já está instalando as suas redes privativas, e juntamente com as redes privativas já está instalando os casos de uso, que na verdade é a parte mais importante dessa história toda. A rede privativa, nós vamos ver daqui a pouco, ela provê a base, né, a conectividade, para que todos esses casos de uso sejam implantados. Então, existe uma tendência global nesse sentido, e todas as consultorias, todas as empresas de pesquisa têm os seus números, e sempre são números de crescimento bastante grande. Uma pequena recapitulação, eu acho interessante a gente falar sobre isso, como é que a tecnologia foi evoluindo, né, ao longo desses últimos anos. Nessa figura nós temos de uma maneira bem emblemática, bem explicada, as redes 2G, 3G, 4G. As redes 2G no início eram aquelas redes que só tinham voz, basicamente. Havia a BTS, que era, né, a torre, um mecanismo de conectividade aqui com o core. O core tinha esses elementos de rede aqui, e a conexão de saída dessa rede celular era a rede fixa, a rede de telefonia fixa. Nessa época não havia internet ainda. Então, desde a torre, passando pelo core da rede até a rede fixa, era isso que era a rede 2G, basicamente telefonia, voz. Com o 3G, que está mostrado aqui embaixo, essa BTS trocou de nome, sempre acontece isso, agora chamava NodeB, mas as funções são muito parecidas. Alguns outros elementos do core da rede apareceram aqui, e já havia nesse momento um tráfego de dados, ainda incipiente, mas já havia uma conexão então com a internet, e também uma conexão com as redes 2G. A conexão 3G, 2G continuava existindo, os serviços de voz também, mas tinha um elemento novo aqui que era a internet lá no 3G. A evolução foi acontecendo e chegamos no 4G, novamente mudou de nome aqui a Base Station para eNodeB, e aí alguns elementos do core também mudaram, mas as funções são mais ou menos parecidas. E surgiu um novo elemento que é o IMS aqui, que permite então serviços de voz e vídeo sobre o 4G. Então essa é a rede, de maneira bem compacta, as redes 2G, 3G, 4G, como é que essa arquitetura foi evoluindo, e a interligação, né, entre 3 e 2, 4, 3 e 2, é uma rede bastante complexa, e essa figura mostra essa evolução. E agora,
nesses últimos anos, nós temos o 5G. Essa arquitetura do 5G, assim como as outras todas, foram feitas por esse grupo de trabalho 3GPP, que envolve centenas de engenheiros e equipes do mundo todo, diversos institutos, organismos. 3GPP é uma associação de todos esses especialistas, e essa é a arquitetura, então, de funções preparada pelo 3GPP. São diversas funções, os nomes mudam, mas muito dessas funções já havia, já em 3G, em 4G principalmente. Novamente aqui a Base Station mudou de nome, agora é G-Node-B. Aqui nós temos o User Equipment, né? User Equipment é o endpoint. Aqui pode ser um smartphone, pode ser um FWA, né, um acesso fixo, pode ser um laptop ligado num modem, né, um IoT, que tem a capacidade de registrar em 5G. O User Equipment pode ser qualquer fonte de geração, de acesso, de geração de tráfego, vamos dizer assim, de acesso a essa rede. Aí nós temos aqui a G-Node-B, que é a torre, na Base Station, com alguns equipamentos, e todas essas funções aqui que são o core de rede agora, e a conexão com a internet, logicamente. Esse modelo de arquitetura, conforme foi feito, ele permite um tipo de implementação, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, que é usando virtualização. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre como cada um desses blocos pode ser implementado separadamente, em VNFs, né? E eles todos somados compõem, então, a rede 5G. Então, a arquitetura 2G, 3G, 4G, 5G, ela foi evoluindo bastante ao longo desses últimos 30 anos, né? E nós temos uma arquitetura bastante desenvolvida hoje, e nesse momento que nós estamos conversando aqui, o 6G também já está sendo discutido, planejado e etc., para entrar em serviço daqui a uns 7, 6 anos. Né? A coisa nunca para. Como eu falei para vocês, uma tecnologia extremamente importante nessa evolução tecnológica das redes móveis foi a virtualização das redes. Isso começou já há um tempo atrás. Essa arquitetura que eu vou mostrar para vocês não se aplica apenas a redes móveis, se aplica a diversos tipos de serviços, né? Mas é uma tendência mundial que vem acontecendo, então, da virtualização de recursos de rede. Aqui embaixo nós temos como base, como substrato, os recursos físicos de computação, de armazenamento, de network. São servidores, são storages, são routers, são recursos físicos realmente que ficam num CPD. No caso de redes móveis, ficam no data center da operadora. E esses recursos físicos, eles são virtualizados através de uma camada de abstração. Então, os recursos de computação, storage, network, eles são virtualizados em virtual computing, virtual storage, virtual network. Esse conjunto de recursos virtualizados está ancorado nessa parte de baixo, que é a parte física, e eles servem para diversas VNFs. Aqui do lado vocês veem aqui uma lista de acrônimos. O VNF é a Virtualized Network Function, é a função software que implementa uma certa atividade, uma certa função. Esse conjunto de VNFs, como eu mostrei para vocês no último slide, ele pode ser criado e esse conjunto pode implantar uma rede 5G. Então, aqueles blocos funcionais que o 3GPP criou, naquela arquitetura que chama SBA, ela foi implantada pelos diversos fabricantes de equipamentos nesse modelo de VNFs. Esse conjunto de VNFs com o orquestrador de VNFs e o VNF Manager, tudo isso somado compõe uma rede 5G. Então, novamente, em cima de recursos físicos que são compartilhados com todas essas funções, a gente tem uma rede, então, que ela é criada nesse modelo virtual. Aqui em cima, como sempre tem, nós temos o OSS e o BSS, são aqueles mesmos termos usados em telefonia já há muito tempo, né? O OSS é a gestão
da rede em si, da operação da rede em si. O OSS é o conjunto de funções que toma conta da rede como um todo, todos os recursos da rede, e o BSS é a gestão de business, a gestão do usuário, do customer. Como é que esse usuário ele vai ser programado, como é que os serviços que ele comprou vão ser programados na rede. Então, o OSS toma conta da rede em si, da estrutura, e o BSS toma conta dos serviços ao usuário. Essa estrutura, como eu falei, não serve apenas para redes celulares, mas para qualquer tipo de aplicação. Tá? É uma evolução significativa que aconteceu nesses últimos 10 anos, principalmente, e agora chegou realmente no 5G. 5G, pelos fabricantes, né, que existem, eles foram implementados desse jeito. Uma outra tecnologia extremamente interessante, tudo isso faz parte desse encadeamento, né, dessa evolução tecnológica, é o Edge Computing. A gente fala de Multi-Access Edge Computing. O Edge Computing nada mais é do que um elemento na arquitetura que fica próximo ao usuário. Esse usuário que está aqui embaixo, como eu falei para vocês, pode ser qualquer tipo, né? Um smartphone, um FWA, um IoT, um laptop, qualquer tipo de fonte de tráfego. O conjunto de dados que é gerado por esse user equipment, ele vai então pela RAM, que é a rede de acesso sem fio, e chega até esse elemento próximo dele, fisicamente próximo, onde esses dados podem ser tratados lá embaixo, próximo ao usuário, de tal maneira que o delay seja muito baixo aqui. Então, as aplicações que estão rodando aqui nessa empresa, por exemplo, nessa fazenda, nesse hospital, eles podem ser tratados nessa estrutura computacional com um delay muito baixinho, na casa de alguns milissegundos. Essa estrutura, além de prover um delay baixo, ela evita que os dados todos fiquem trafegando no core da rede, usando então, né, essa estrutura de transmissão, que normalmente é uma fibra, né, evita que isso aqui fique usando essa estrutura existente. Apenas aqueles dados que já foram processados, que já foram filtrados, apenas os dados que têm interesse são mandados então para uma estrutura mais longe, que seria o core. Então vocês podem imaginar um core, por exemplo, em São Paulo, e aqui os usuários lá em Ribeirão Preto, por exemplo, ou em Santos, em qualquer lugar. Esses dados são tratados localmente, filtrados e processados, e o que vem então para o core aqui é uma parte, apenas uma parte desse volume de dados. Então você consegue um delay baixo, você consegue executar aplicativos e processamento mais perto da borda da rede, né? Evita o uso da rede, menor congestionamento, e quando você quiser implantar algum serviço, você consegue implantar de maneira controlada, apenas em algumas partes da rede. Então, quando for um serviço novo que a operadora está fazendo, é possível que esse serviço seja implantado localmente, sejam feitos testes aqui, antes de entrar, então, em toda a rede, né? Lembrando que esse core aqui, nessa figura não mostra, mas são inúmeros, né? Inúmeros base stations, né? Inúmeras torres. Um core desses pode atender milhões de usuários, um core público, né? Milhões de usuários. Se for um core privativo, como nós vamos ver daqui a pouco, pode atender dezenas de milhares de acessos, né? Mas um core das operadoras pode atingir milhões. Então, são milhares de redes, de base stations, né? Todas conectadas nesse core único. Então, essa estrutura de edge é uma evolução bastante interessante que aconteceu, que se soma à virtualização que a gente acabou de falar. Uma outra tecnologia também bastante interessante, que se soma a todas elas, é a de clouds. A tendência de migração de tráfego, de migração de serviços de TI rumo às clouds é uma tendência universal, uma tendência que não para, ela só cresce. Cada vez mais nós temos serviços que ficavam
naquela estrutura anterior, né, aquela estrutura antiga de TIs, né, o tradicional TI das empresas, tudo em máquinas locais. Cada vez mais esse conjunto de serviços migra em direção à cloud. E aí você tem as clouds que você pode contratar. Nós da Edgewall trabalhamos exatamente com isso, né? Então nós temos diversas clouds que a gente comercializa e os serviços tradicionalmente executados localmente vão para a cloud. No caso nosso de redes celulares, é o mesmo raciocínio. Os serviços que estão na cloud pública, ou mesmo em clouds privadas, que a gente chama de cloud core, eles estão fisicamente mais distantes aqui das aplicações práticas, de tal maneira que o delay ele vai ali de 20 até mais de 100 milissegundos. Aí existem os regional core e os near edge, são aquelas estruturas em cloud que estão mais próximas do usuário, rodando aplicações que necessitam ser rodadas aqui. Nesse caso, a latência, o delay, vai aí mais ou menos de 20 a 50 milissegundos. Então, aquelas aplicações que demandam de latência não podem ficar aqui, elas têm que ficar nesse near edge. E mais próximo ainda do usuário final, que a gente chama de far edge, é aquela estrutura de cloud que fica bem próximo das fontes de tráfego, rodando então aqueles aplicativos em cloud que demandam um delay bem baixinho. Por exemplo, um veículo autoguiado, né? O delay tem que ser muito baixo para o veículo não atropelar o pedestre, coitado. Ou então um médico que está fazendo uma cirurgia à distância. São casos de uso que o delay tem que ser bem baixinho realmente, e aí esses aplicativos software são instalados em ambiente de cloud, bem perto aqui do usuário final. Então são os nomes comumente utilizados, e aqui no Far Edge a gente tem os aplicativos mais críticos, né? Então, essa sequência tecnológica de cloud, de edge computing, de virtualização, tudo isso se soma à própria rede 5G mesmo, para trazer esse desempenho que a gente vê hoje em dia, um desempenho bastante grande. Qual é o motivo de toda essa evolução tecnológica? Para que serve tudo isso? Serve para implementar a indústria 4.0. Vocês já devem ter visto essa figura, né, essa sequência. A indústria 1.0, lá no século XVIII, né, ela se caracterizou pela mecanização, né, as primeiras máquinas surgiram aqui, eram máquinas movidas a vapor ainda naquela época, mas a mecanização já começa a acontecer aqui então. Ali em torno de 1870, mais ou menos, na Inglaterra, começa então a indústria 2.0, onde começa uma transição de vapor para energia elétrica, e começa aqui então a produção em massa de produtos de consumo. A indústria 3.0, já no século XX aqui, final dos anos 60 mais ou menos, começa a introduzir computadores eletrônicos em geral, automação, de uma maneira bem incipiente ainda, mas esse processo já começa ali ao redor de 1970. É a chamada indústria 3.0, que vem mais ou menos caminhando até os dias de hoje, assim, quando então, nesses últimos anos, começa a indústria 4.0, com sistemas cyberfísicos, né, com internet das coisas, com muita conectividade. Esse conjunto de tecnologias aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele necessita basicamente de conectividade. E é aqui que todas essas tecnologias desaguam, né? Todas essas tecnologias que eu falei, incluindo redes privativas, que nós vamos falar daqui a pouco, esse conjunto de tecnologias, então, deságua aqui, fornecendo a conectividade necessária para a implantação dessas tecnologias da indústria 4.0. E quais são essas tecnologias, esse guarda-chuva que a gente chama de indústria 4.0? São essas daqui: Big Data, Data Analytics, Cloud, Edge, automação, System Integration, os IoTs, a cibersegurança, o Additive Manufacturing, aquelas impressoras 3D, a realidade virtual, realidade aumentada, o Digital Twin, que vocês devem conhecer,
na parte de simulation. Esse conjunto de tecnologias aqui, a gente convencionou chamar então de indústria 4.0. E como eu falei, todas elas demandam conectividade. Aí que entra então o 5G e as redes privativas. Como é que você faz então a transformação digital? Você provê para uma empresa conectividade, é o primeiro passo. Você instala uma rede privativa 4G ou 5G nessa empresa, provendo conectividade. Com a cobertura wireless ali, você consegue instalar dispositivos IoT. São literalmente milhares e milhares de dispositivos IoT para todo tipo de vertical. Esses dispositivos vão gerar um volume de dados enorme, que vai ser tratado por essas técnicas todas de data analytics, né, big data, e isso vai desencadear novos e melhores processos. Então você vai ter uma visão completa da sua rede, e esses novos processos podem utilizar esse conjunto todo aqui de tecnologias. Então vocês veem que é uma sequência realmente. Algumas empresas já têm conectividade, algumas empresas já estão avançando nessa linha, outras estão ainda atrasadas, mas é uma tendência universal que a gente vê nessa sequência que está na tela aqui. Essa é a transformação digital, e com esse conjunto de tecnologias modernas, a gente pode chamar de uma segunda etapa da transformação digital, né? Como é que as redes privativas se encaixam, então, em toda essa história de tecnologia? As redes privativas, elas provêm conectividade isolada para uma determinada empresa. Esse é um modo de implantação que é possível fazer, e esse modo de implantação provê uma rede totalmente separada. O core da rede, que são basicamente servidores, storage, esse core da rede está dentro aqui, on-premises, né, dentro da empresa, seja qualquer tipo de empresa, uma fazenda, uma manufatura. O core está aqui, as antenas, 1, 2, 3, estão aqui também, nas dependências da empresa, todo o processamento, e aí você consegue ter a gente fala que a fábrica aqui está iluminada por esse sinal 4G, 5G. Embaixo dessa rede privativa, você coloca os seus IoTs e os seus casos de uso. Aqui em cima nós temos a rede pública, essa que vocês conhecem, com uma infra totalmente isolada, não há nenhuma dependência aqui. Os parâmetros aqui embaixo são todos definidos de acordo com as necessidades aqui. Se houver algum problema de congestionamento, de queda de rede, etc., não há nenhuma afetação para a empresa. E todos esses usuários aqui usam SIM cards, como esses daqui. Através desses SIM cards você consegue registrar nessa rede. Já existem alguns tipos de implantação que aceitam eSIMs, aqueles electronic SIM cards, que não precisa mais do chip físico aqui. Então esse é um tipo de implementação que é bastante utilizada e está chegando no Brasil também, a rede independente. As redes dependentes têm vários graus de dependência. Você pode, por exemplo, colocar um rádio aqui dentro da empresa, e essa G-Node-B, ela está conectada com a infra da operadora pública, ou as operadoras tradicionais, ou algum CSP, algum provedor de serviços. Então essa conexão aqui não é necessariamente com as operadoras públicas tradicionais, pode ser um provedor de serviços. Esse provedor vai ter a sua rede, o seu core, e essa G-Node-B, né, essa base station, está conectada então com essa rede exterior. E o que a gente chama de control plane e user plane fica dentro aqui, dentro da empresa, isolado de fora. É uma dependência parcial, isso também é possível fazer. Um outro tipo de rede dependente, com uma maior dependência, vamos dizer assim, é esse modo que está aqui. Então, não apenas a base station é conectada com a rede externa, mas o plano de controle e o plano de usuário, né, duas estruturas importantes, também estão compartilhando. E uma terceira forma é essa forma onde você cria a sua rede privativa praticamente dentro da rede pública. O que fica na empresa é apenas o rádio.
Um, dois, três, 4 rádios aqui, e a estrutura de controle toda, o core, é o core desse provedor externo. Então, são formatos de implantação, desde os totalmente independentes até esses modelos dependentes. Uma questão que sempre aparece é a questão de frequências. Essa frequência da rede privativa vai ter conflito com a rede pública? Não. A Anatel disponibilizou um cardápio de frequências, esse é o termo que o mercado chama, um cardápio de frequências, e esse cardápio, então, alocou conjuntos de frequências. Um conjunto bem interessante, esse de 3.7 a 3.8 GHz, nós temos 100 MHz aqui de largura de banda, vamos dizer assim. Com 100 MHz dá para fazer um throughput e uma velocidade bastante interessante. Lá em cima, nas chamadas millimeter wave, nós temos essa banda reservada. Temos em 2.4 GB, 2.3, 1.4. Essas frequências, conforme a Anatel vai disponibilizando, a tendência é que isso daqui vai crescendo. Então, já tem outras frequências também que estão em discussão, que eu poderia até incluir aqui. Então, essas frequências são frequências separadas, elas não colidem, vamos dizer, com as frequências da rede pública, e você consegue implantar, então, de maneira separada em todas as empresas. Gostaria de falar um pouquinho sobre o modelo de negócios aqui da Edgewall. Então, a Edgewall, a gente comercializa diversos tipos de solução. Nós temos soluções em Edge Computing, nós temos soluções em IoT, o Thiago vai falar agora a respeito dos IoTs. Nós temos soluções em cloud diversas, nós temos soluções, finalmente, em redes privativas. Esse conjunto de tecnologias somadas permite, então, que as empresas façam a transformação digital. Não é necessário implantar todas as tecnologias de uma vez só, você pode ir implantando aos poucos, mesmo uma rede privativa é possível instalar aos poucos. Você pode começar, por exemplo, com um formato compartilhado e depois migrar para um formato totalmente independente. O Edge Computing vai sendo instalado à medida que as aplicações software na ponta vão ficando mais críticas. Os IoTs vão sendo implantados também aos poucos dentro da empresa. E então é uma sequência que a gente faz aqui na Edgewall. A gente atua desde a captação do cliente, desde o entendimento de como o cliente atua, as necessidades do cliente, até a implantação final, treinamento, suporte, monitoração de problemas. A gente tem uma equipe especializada desde a captação do projeto, da implantação e do suporte, ponta a ponta. Para vocês se informarem melhor, acessem o nosso site da Edgewall, vocês vão encontrar uma série de informações importantes lá. É isso, pessoal, por hoje. Eu vou passar agora para o Thiago Fortunato, que vai falar, então, a respeito de IoTs. Como é que os dispositivos IoTs, nas diferentes verticais, né, se encaixam nessa sequência tecnológica toda. Então, tá, Zé, muito obrigado aí pela deixa, né? É um grande desafio a gente falar sobre a IoT hoje, visto principalmente que é uma tecnologia que cada vez mais, né, vai impactar muito os negócios aqui para frente. Então, a nossa ideia aqui, pessoal, né, junto com tudo que o Zé levantou sobre redes privativas, como isso funciona, quais são os desafios, a gente pegar um pouco de como os IoTs funcionam, o que é esse mundo e como isso pode impactar diretamente esse modelo de negócio, né? Cada vez mais isso vai participar do nosso dia a dia. É uma das tecnologias que a gente chama de tecnologias emergentes, mas que está hoje muito maduro, muito próximo de nós. Então, por favor, pessoal, vamos começar aí a nossa session de IoT. A gente dividiu em 6 pilares, né, para comentar sobre alguns cenários. O primeiro deles é sobre como isso pode impactar no mundo da energia, né? Então, as empresas que trabalham com geração de energia, transmissão de energia e estoque de energia, como isso a gente pode trabalhar, né? E tem sido um dos grandes pontos, né? É como a gente vai conhecer a produção, né, dessa geração de energia, como a gente vai conhecer a produção das nossas indústrias e conseguir dimensionar o capacity de quanto a gente necessita de energia para conseguir, né, na outra ponta,
garantir essa infraestrutura para que a gente consiga manter esses sistemas de pé com uma tranquilidade muito grande. Então, mensurar o consumo de energia e também mensurar questões que estão muito ligadas ao ESG, como redução da emissão de carbono, são os principais pontos que essas tecnologias, né, estão trabalhando. A IoT, só para lembrar, nada mais é do que o ato do sensoriamento, então a gente conseguir mensurar através de sensores, né, e conectar, dar esse poder de conectividade até as redes privativas que o Zé comentou antes, deixando os números do negócio, né, palpáveis, né, a gente dá luz, né, ao que acontece. No momento que a gente faz isso, a gente consegue evoluir esses cenários. Tem um ponto que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre energia, que é uma metodologia que é o KISAS, né, que é quando a gente vende qualquer coisa como negócio, né, vem de uma derivativa de tudo que acaba sendo mexido, né, como negócio, como SaaS, IaaS e outras coisas que a gente conhece muito do mundo da TI, e já é compreendido que o mundo da energia, eles vão ter que vender elementos a mais do que somente potência. Então, eles podem fazer isso da seguinte forma: eles podem colocar adicionais através de IoT para controlar a emissão de carbono, que nem eu comentei antes, monitorar os processos térmicos, assim, conseguindo fazer uma melhor dimensão do seu consumo de energia, né, tendo um consumo ótimo. A identificação do consumo de energia, afinal, a gente precisa compreender, né, como as cidades, como os bairros, a indústria vão consumir essa quantidade de energia e prover isso na ponta com a melhor qualidade possível. Junto com isso, a gente acaba tendo a autonomia desses cenários. Então, como a gente vai fazer os reparos nesses locais, como a gente vai identificar possíveis falhas, né, para que cada vez mais o nosso envio de energia no cenário de transmissão seja mais limpo e seja mais também seguro. E uma questão que chama muita atenção junto a isso, né, é a questão do Edge AI, que é quando a gente coloca inteligência artificial bem na borda, muito próximo da tomada de decisão. O Zé comentou ali sobre vários desses caminhos, um deles sendo o carro autônomo. Então, como a gente consegue entender, né, essa demanda lá na ponta, tomar a decisão num curto espaço de tempo. E isso, o Edge Computing, através das redes privativas, né, vai trazer uma grande virada de chave. Tem um ponto aqui, pessoal, que o Zé trouxe numa imagem super legal nesse slide, que vale a pena a gente comentar, que é sobre a questão dos chillers, né? Quem tem sistema de HVAC sabe que o quanto um chiller consome de energia. Então, a gente conseguindo fazer o match, né, de carregar o chiller na hora onde a temperatura está mais baixa, externa, isso vai me trazer uma economia de energia muito grande, porque eu vou prover água gelada no menor custo energético. Então, tudo isso são várias coisas que a gente vai fazendo aos poucos, né? A camada do IoT, essa jornada de IoT, indústria 4.0, agora já quase indo para 5.0, né? O 5G, as redes privativas, é um long tail, né? Então, a gente começa a fazer aos poucos e, no fim, tu tem toda a camada de uma nova transformação digital do seu negócio. Zé, por favor, vamos para o próximo aí, que o próximo tópico é super importante. A gente vai comentar sobre saúde. E a área de saúde, ela tem um ramo muito grande de aplicações. Aqui a gente trouxe essa questão dos hospitais inteligentes, mas isso começa lá na borda. Isso começa no smartwatch que a pessoa tem no seu dia a dia, utilizando, né, pegando seus dados, né, de movimentação, batimento cardíaco, né, tudo isso acaba indo para os nossos smartphones e começa já a criar um cenário de fog computing, onde a gente começa a ter todos esses dados na borda. E por que isso é importante? Porque quando a gente começa a falar de hospitais inteligentes, aonde o próprio hospital vai ter uma camada de sensores para conseguir identificar a rotina daquela pessoa que está fazendo um tratamento, a rotina dos médicos e dos enfermeiros para garantir a melhor qualidade de vida de ambos também. No momento que a gente traz esses dados de fog computing, a gente tem o ecossistema do usuário do hospital. Assim, a gente consegue fazer uma dimensão muito maior. A gente consegue entender o Thiago, né? Infelizmente está lá naquele momento, mas a gente consegue saber tudo o que aconteceu para trás também. O que levou o Thiago a chegar lá? Então, a tomada de decisão dos sensores de IoT e do AIoT, que é quando a gente coloca inteligência artificial na borda, nos sensores de inteligência, nos sensores de IoT, a gente consegue dar uma dimensão e uma precisão muito maior
para que a gente consiga trabalhar com esses cenários. Trouxemos aqui alguns pontos que são super interessantes. Quando a gente pensa no Smart Building, né? Então, como fazer um prédio inteligente, nesse caso um hospital inteligente, a gente começa com um nível de sensoriamento mais simples, né? Que é entendendo se as salas, né, estão ocupadas ou não. E isso começa a ser um ponto muito simples na tomada, por exemplo, do HVAC, do ar-condicionado, saber quanto a gente vai conseguir reduzir de consumo de energia. Depois, quando a gente começa a pensar já muito mais focado em telemedicina com os robôs, a gente pode fazer uma intervenção médica, né, por pequenos procedimentos ou até mais complexos, através de robótica, e isso sendo utilizado através da telemedicina, então sinais de 5G e redes privativas para controlar esses robôs, né, os humanos em uma outra ponta muito distante, né, dando as posições e o robô executando em um local, pode ser extremamente distante, longínquo, até inóspito. Uma outra questão que chama muita atenção, e essa muito mais para frente, né, que é a questão dos biomarcadores, né? Cada vez mais a gente fala de nanorobótica, cada vez a gente fala mais de elementos que são ligados a esses movimentos, né, e como isso vai nos ajudar na outra ponta. Tem um cenário que eu já vejo isso acontecendo na América Latina com uma certa velocidade, que é a questão de escanear e fazer essa análise das pessoas, também tomadas de decisão em imagens, né? Então, a gente faz a leitura das imagens, manda, né, essas imagens via redes privativas para um local onde tem uma base de dados muito grande, para nos ajudar a dar uma segunda opção sobre laudos, sobre questões que realmente vai tomar uma decisão final na outra ponta. E agora, nosso próximo tópico, né, eu acho que é um dos mais importantes na América Latina, é quando a gente fala de manufatura, é quando a gente fala de warehouses. Cada vez mais tem um pedido muito grande nesse cenário. Aqui ele pode ser conhecido como IIoT também, né, o Industrial Internet of Things. Esse cenário eu acho ele fantástico. O Zé comentou lá sobre a transformação da indústria, né? Cada vez mais esses ciclos vão se tornar menores, né? A primeira transformação que o Zé comentou leva quase 200 anos para acontecer entre a primeira e a segunda, e quando a gente olha entre a terceira e a quarta, estamos falando de menos de 50 anos. Então, cada vez mais esse prazo vai se tornar menor, porque cada vez mais a gente vai dominar mais a tecnologia. Quanto mais a gente domina a tecnologia, mais a gente domina os ambientes de pesquisa e desenvolvimento, mais rápido a gente faz isso. Então, aqui, cada vez mais, a gente vai ter novos ambientes digitais, como lojas, né, que vão estar em óculos virtuais, vão estar no metaverso, vão estar em realidades aumentadas, e as redes privativas vão servir para manter esse ecossistema. A gente não consegue ter essas tecnologias hoje muito afastadas se não tiver conectividade. A interação ela cai muito por causa da falta desse tipo de tecnologia. Uma coisa que chama muita atenção olhando para warehouses, né? Os AGVs, então os veículos autônomos dentro dos warehouses, como eles vão funcionar, né? Eles funcionam através dessa questão dessas redes privativas, onde eles conseguem se comunicar numa velocidade extremamente rápida e assim garantindo o ecossistema, né, funcionando e trabalhando, mantendo esse cenário. Tem duas questões que chamam muita atenção, que eu já comentei uma delas antes, que é a questão de energia, mas a questão de IA e VR nesse cenário é muito importante. A gente pode trazer questões de treinamento para facilitar as pessoas terem uma noção como funciona lá e diminuindo riscos. Também a gente pode controlar os ambientes, monitorando eles e avisando se tem uma pessoa numa posição de risco, né? E isso tomando uma decisão para que tenha uma redução nesse problema. E também, principalmente, a manutenção dos equipamentos, né? A gente pode trazer os dados para um óculos industrial, onde a pessoa de um lado tem a visão limpa e de outro lado tem os dados referente àquela máquina. Isso pode ajudar muito e isso já está sendo executado localmente. A gente tem visto uma grande demanda para esses cenários também. Seguindo no próximo, né, que é a questão de Smart Cities, Smart Cities ele tem alguns tópicos super interessantes. Um deles que eu posso comentar com vocês é especialmente a segurança por vídeo. A gente começar a entender o que está acontecendo nesses locais, levando esses dados, né, para uma tomada de decisão.
Sistema de tráfego inteligente é super interessante. Imagina, cada vez mais a gente, infelizmente, tem um grande fluxo de ambulâncias nas grandes cidades. A gente conseguir coordenar isso para facilitar esse mecanismo, facilitar esse translado, seria algo muito importante. A gente garante qualidade de vida nesses cenários, né? A questão também de censuramento ambiental, aqui, principalmente, né, para garantir um sistema automático das vias pluviais, aumentando a vazão ou diminuindo a mesma, para garantir que isso tenha uma redução, né, em cenários muito mais complexos. E depois a gente tem a conectividade municipal, que aqui tem um cenário super interessante, é quando a gente começa a interligar desde bicicletas compartilhadas, para saber aonde as pessoas estão, como elas estão, o meio de pagamento que elas estão utilizando. A gente consegue colocar um meio de pagamento único, então o mesmo cartão que ela já usa para o próprio ônibus, ela usa para a bicicleta, vai usar para um carro elétrico compartilhado, e tudo isso acaba criando um ecossistema novo, que dali vai ter uma grande demanda dessas redes novas que a gente está comentando aqui, para facilitar esse meio de comunicação. Quando a gente começa a olhar ainda para a questão de energia, tem o cenário de petróleo, né? Quando a gente olha para óleo, gás, como isso funciona, esses dois cenários, né? E mining junto, aqui tem um tópico de novo, né? Que ele acaba, parece até que meio repetitivo, mas na verdade isso vai ter um impacto muito grande em várias cadeias da indústria, que é quando a gente fala de realmente controlar e dar, né, a posição de veículos autônomos. Então, ter caminhões autônomos, tratores que consigam fazer esses trabalhos, esses percursos de forma inteligente. Tem uma outra questão também que é muito importante, né? As emissões, né? A gente estava falando antes da redução do processo de carbono, mas garantir que isso aconteça, né? Os protocolos, certificações, que isso seja mantido, vai precisar dessas redes para garantir, né, esse meio de comunicação. Também chama muita atenção as redes, de novo, e as tecnologias de AR e VR para facilitar esse tipo de treinamento. A gente espera muito, né, que cada vez mais tenha sensoriamento para segurança de barragens, segurança de máquinas pesadas, e com isso garanta um ecossistema um pouco mais tranquilo nesse meio. E para fechar aqui, pessoal, quando a gente fala muito de logística, né, o nosso último ponto é falando sobre portos e aeroportos. Aqui tem um negócio que chama muita atenção, que é a conectividade de mundos tão distantes, né? Afinal, quantos elementos passam em um aeroporto e um porto, e todos eles vão estar numa nova rede, né, que vai ser um hub, na verdade, que vai receber desde o navio que atraca, esse navio vai trazer todos os seus dados novamente para fazer um check control, né, quando ele faz o movimento do próprio embarque e desembarque. Uma outra questão que chama muita atenção aqui, que é o tracking dos containers, né? Então, ter isso de uma cadeia automatizada do container que chegou pelo tal porto, que já passou por outros portos. Infelizmente, a gente ainda anda no processo pandêmico, então conseguir fazer o tracking da onde passou, né, com quem passou, quais cidades passaram, e cruzar com os dados abertos daquelas cidades para entender também questões de poluentes, também a gente comentou sobre a própria questão endêmica, saber se teve, né, algum ponto de uma nova doença, enfim, isso vai nos ajudar muito para uma camada de dados para tomada de decisão, que vai ser algo que realmente vai transformar a economia nesse cenário. A gente vê aqui muito a questão do controle de ativos, né? Então, mantendo a identificação de onde estão os caminhões, onde estão os containers, onde estão as próprias carretas que fazem esse transporte. Ainda no Brasil é muito normal nos portos ter carretas que só fazem um certo segmento dentro daquele porto, então garantir o controle de catraca automatizado, sabendo que é o motorista correto, que é a carreta correta, que está carregando o container correto, né? Garantir também de um sistema automatizado, né, de catracas e docas, então, pelo movimento de carga e descarga. E tem um ponto aqui super interessante, que é o controle de saúde, né? Então, a gente conseguir mitigar, né, a fadiga dessa pessoa que está trabalhando lá na ponta, né, com visão computacional e outros sensores. Pessoal, agora, né, na sequência aqui, eu vou chamar o meu xará, que é o Thiago que vem da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele vai comentar aqui alguns tópicos. Então, Thiago, fica à vontade. Muito obrigado pelo tempo. Olá, pessoal. Bom dia aí no Brasil ainda. Né? Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouco para vocês. Vocês me ouvem bem?
Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, estamos te ouvindo bem. Ótimo. Bem, fico feliz em ouvir se pregar muito sobre redes privadas 5G e ouvir meu xará falar sobre IoT. Inclusive, estou nesse momento aqui em Barcelona, numa feira mundial de IoT, que é a grande tendência mundial, né? Nós, como Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o nosso papel, né, como nosso nome já diz, é ajudar o setor produtivo brasileiro, as empresas brasileiras a se desenvolverem, né, a aumentarem a sua maturidade digital, a entrarem nesse mundo de transformação digital, né, a elas entrarem nesse mundo de economia digital. Então, temos projetos que vão desde startups a grandes corporações trabalhando conceitos, por exemplo, de indústria 4.0, trabalhando cidades inteligentes, trabalhando IoT e agora, mais recentemente, um dos pilares da transformação digital, que é a conectividade, e que nós acreditamos que o 5G vai revolucionar dentro da indústria, principalmente com tudo que foi apresentado aqui sobre redes privadas, sobre IoT, etc. O IoT é um tema, por exemplo, muito transversal, né? Ele vai do parafuso ao foguete, eu brinco dizendo, né? Então você pode tratar o IoT tanto dentro da indústria, a gente vê muitas aplicações de automação industrial, muitas aplicações de logística, como o Thiago mencionou, onde o IoT vai ajudar. A gente fala muito da tecnologia, mas a gente tem que falar do impacto da tecnologia. O que significa um empresário colocar IoT? O que significa um empresário colocar uma rede privada 5G dentro da sua indústria? O que significa entrar nesse mundo de transformação digital? Significa, primeiro, maior produtividade. Segundo, redução de custo de produção. Quando você coloca dispositivos, automatiza o processo, aquele processo fica menos susceptível a erros, fica mais rápido, mais veloz, mais eficaz. Isso é aumento de produtividade, é redução de custos. Consequentemente, isso é maiores lucros para as empresas. Sendo maiores lucros para as empresas, o que é que isso significa? Geração de mais emprego, geração de mais renda, crescimento do nosso país. Por isso que o tema de IoT, de indústria 4.0, de redes privadas 5G, é tratado com muito carinho aqui na agência. Por quê? Porque são temas que vão ajudar nossas empresas a se desenvolver. E o Brasil não está fora, fora de contexto. Isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? O nosso país é um país muito industrializado, né? Que precisamos desenvolver nossas empresas. Por isso que empresas, iniciativas como a da Edgewall, de pregar as redes privadas 5G, oferecer seus serviços como integradores, como provedores de solução para as nossas empresas, é muito importante para que a gente realmente mostre ao empresário, segure na mão do empresário e mostre aquela vantagem, né? Eu não vou entrar em detalhes tecnológicos, que já foi muito bem apresentado aqui, mas lá na agência, só citando alguns exemplos para vocês, a gente tem, por exemplo, um projeto de cidades inteligentes, onde nós estamos testando tecnologia em ambientes de cidades, inclusive tecnologias ligadas à infraestrutura 5G, né? Onde o IoT é muito importante. Uma grande diferença entre o 4G e o 5G é a possibilidade de mais usuários conectados ao mesmo tempo, que aumenta de 10 mil do 4G para 1 milhão no 5G. Usuário não significa pessoa, significa dispositivo, significa celular, significa sensor, significa o semáforo que o Thiago falou, significa o sensor de bueiro, significa um medidor inteligente. Isso no ambiente de cidade. E no ambiente de empresa, significa o sensor da esteira de produção, o robô autônomo, o sensor de logística, enfim. Todos esses dispositivos conectados e trabalhando ao mesmo tempo, coordenados via inteligência artificial, trazendo o conceito de machine learning, de realidade aumentada, enfim. Então, trabalhamos muito esse projeto de cidades inteligentes. Temos um projeto de indústria 4.0, onde nós realizamos test beds dentro de empresas, mostrando
ganhos de produtividade com automatização ou com o uso de tecnologia, especialmente IoT, dentro de linhas de produção. No final do dia, o que o empresário quer saber é quanto eu invisto e em quanto tempo eu tenho esse investimento de volta. O quanto isso vai ajudar na minha produtividade, quanto isso vai fazer eu vender mais, reduzir meus custos de produção. Né? E esses test beds, esses pilotos ajudam os empresários a entender o quanto aquela tecnologia pode ajudá-lo. Né? Temos projetos de capacitação de micro e pequenas empresas, né? Onde nós também ensinamos ao senhorzinho lá, ao vendedor de sapato, ao feirante, ao vendedor de cachorro-quente, que se ele entrar no mundo de transformação digital, se ele vender por um aplicativo, se ele vender pelas redes sociais, se ele vender pelos aplicativos de interação, eles podem aumentar os seus faturamentos. Eles entrarem nesse mundo de transformação e de economia digital, de meios de pagamento digital, etc. Temos projetos mais transversais, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Agência Brasileira de Inteligência, ensinando também esses órgãos o que tem de melhor, como construir projetos de segurança pública, como integrar soluções. E agora, mais recentemente, o nosso projeto de 5G, onde nós estamos, primeiro, tentando ajudar as operadoras a criar modelos de negócio para rentabilizar as infraestruturas 5G, e segundo, para também pregar o que foi falado bastante aqui, as redes privadas 5G para nossas indústrias, para as nossas empresas. Né? Também foi apresentado aqui o cardápio de frequências, né? Que a Anatel disponibilizou no seu leilão, e duas faixas desse cardápio são de uso privado. E vou dizer mais para os senhores. Estou aqui na Espanha, conversando com o governo da Catalunha, estive nos Estados Unidos, estivemos em Israel, no Brasil, talvez, e aí vou ser ousado no que eu vou falar agora, tenhamos pela primeira vez na história uma oportunidade de sermos pioneiros em alguma tecnologia, nesse caso 5G. Por quê? Primeiro, que tivemos um leilão muito bem sucedido e na época correta. O mundo está começando a fazer seus leilões agora. Né? Segundo, temos disponíveis de 700 MHz, que são baixas frequências, a ondas milimétricas, ao 27,5, 27,9. O nosso cardápio está extenso. Nos Estados Unidos, aqui na Espanha, por exemplo, e em Israel, eles têm alguns problemas para usar as redes milimétricas. Por quê? Por conta do uso militar, né? Então, o 27,5 que nós temos no Brasil já é mais complicado de se utilizar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles estão usando o 80. Aí você fala, mas a frequência é melhor, é maior ainda. Mas os equipamentos também são inviáveis, são bem mais caros, né? Então, Israel a mesma coisa. Então, no Brasil, nós temos a oportunidade de criar infraestrutura, de atrair empresas, de atrair integradores para criar essas soluções na prática, criar esses exemplos, mostrar o resultado na prática, integrar essas soluções, não existe mais solução de prateleira, e com isso, criar exemplos que sejam replicados não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Então, temos que aproveitar essa oportunidade. E por isso eu já parabenizo a EdgeWall pela iniciativa. Fiquei feliz desde nosso primeiro contato. Por quê? Porque eles estão pregando, não vou falar vendendo, é pregando, tá? Eles estão pregando um conceito que a gente acredita que vai ser o grande passo para que as nossas indústrias, para que as nossas empresas entrem nesse mundo de transformação digital, entrem nesse mundo de inovação, se tornem competitivas não só para o mercado nacional, mas para o mercado internacional, e com isso desenvolvam o nosso país, que é o conceito de redes privadas 5G, integrando tudo isso a todo o ambiente de IoT que também foi apresentado aqui, não só para cidades, mas a gente viu aqui aplicações na área de saúde, na área de logística, de transportes. Então, o cardápio é grande, né? Cabe a criatividade, cabe a ajuda dos integradores a mostrar a nossos empresários, a mostrar também aos nossos gestores públicos as vantagens, como utilizar, como construir projetos,
porque esse tipo de projeto, eu brinco dizendo em todas as minhas palestras que não são projetos que têm custo. Né? Esses projetos todos se pagam, né? Porque o ganho que se tem, as vantagens que se tem, sejam diretas ou indiretas, podem ser mensuradas na prática, podem ser vistas na prática. E aí é onde a BDI atua muito forte, criando esses pilotos, investindo nesses pilotos, investindo nesses exemplos. E eu gosto de dizer que a BDI paga para errar, né? Então, quando nós investimos para mostrar o que deu certo e o que deu errado, e o que pode ser melhorado. Então, nós criamos ambientes para que empresas possam mostrar, aperfeiçoar e customizar a solução para aquela aplicação. Então, é isso que nós fazemos nas mais diversas áreas, das grandes indústrias ao campo, das startups às grandes corporações. E essa parceria que nós estamos iniciando com a EdUol, com certeza vai ajudar o que está na crista da onda, né, no mundo, que são as redes 5G. E como eu citei no início, que nós estamos ajudando as operadoras a monetizar o 5G, o mundo inteiro já entendeu que as redes 5G elas vão começar a ser monetizadas e ser 100% aproveitadas primeiro pelo nosso setor industrial, pelas nossas empresas, pelas redes privadas, pelas aplicações IoT e pelas aplicações que foram mostradas aqui. É isso, eu não sei se eu me alonguei aqui no meu tempo, mas contem conosco, parabéns, a EdUol está no caminho correto, né? Eu brinquei dizendo que quando eu vi a primeira apresentação, eu falei, vocês combinaram nos bastidores antes de apresentar aqui, porque é exatamente o que a gente acredita, o que vocês mostraram, e os senhores que nos assistem, é exatamente isso. Não só de redes privadas, de IoT, de todas as outras soluções, é exatamente isso que as nossas empresas precisam para entrar nesse mundo de transformação digital. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado também ao Michale por ter explicado as redes privativas, o Fortunato também por um overview geral de todos os cases em IoT. Evento sensacional, bastante elogios aqui, né, do tema, sobre o tema. Realmente a gente, né, você usou a palavra, né, Thiago, pregando, né, a gente está tentando realmente desbravar aqui o Brasil, para que a gente ajude essas empresas, né, a melhorarem realmente, né, os custos dela, otimizar, né, o core dela, os negócios delas, para que no fim, né, no fim do livro, a gente que é consumidor também final, né, a gente perceba, né, essa melhoria nos valores, nos preços. Então, é exatamente isso que a gente tem pregado, né, como você usou aí. Eu vou falar bem rápido aqui das perguntas, né, eu listei 3 perguntas aqui que vocês mandaram, tá, porque a gente já passou um pouco do tempo e eu sei que a gente está aqui, é 12h11 no ao vivo, então todo mundo precisa almoçar. Então eu vou fazer a primeira pergunta aqui, e essa é minha, baseado no que vocês falaram. Vocês acham, né, com IoT, com Data, né, agora com Edge Compute e agora com o avanço da conectividade, né, eu diria até que com a resolução do problema de conectividade que a gente tinha para baixar latência com o número de dispositivos com o 5G, vocês acham que a gente está numa transformação digital 2.0? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu concordo com você, eu acho que é exatamente isso. A transformação digital ela começou alguns anos atrás, com a aplicação de modelos de software, com a digitalização de alguns processos nas empresas, parou-se de utilizar, né, aquele formato antigo de armazenamento de dados, né, em infralocal, vamos dizer assim, em papel, né, e começou-se a migrar toda a estrutura de IT rumo a essa nova arquitetura de redes, né. As empresas começaram a implantar alguns tipos de conectividade, como o Wi-Fi, por exemplo, começaram aos poucos a usar clouds, etc.
a infra do TI foi migrando, né? E agora a gente chega nesse segundo momento agora, com um conjunto grande de novas tecnologias. Todas aquelas 9 tecnologias que eu mostrei da indústria 4.0, elas já existem, na verdade, há, sei lá, 10 anos. E por que elas não são um sucesso e são espalhadas pelas indústrias há 10 anos? Porque não havia conectividade. É isso que o Lobo acabou de falar agora. O 5G veio para resolver o problema do delay muito alto, o problema do throughput baixo, das quedas de sinal. Então, a conectividade do 5G e das redes privativas 5G, ela é muito melhor, muito mais consistente e, principalmente, muito mais controlável. A empresa consegue controlar as suas informações, os seus dados, né? Então, o que faltava realmente era a conectividade. O 5G chegou aí há um tempo atrás, as redes privativas estão chegando agora, e vai ser realmente uma revolução na conectividade. As empresas vão sair das redes cabeadas, das redes Wi-Fi, etc., e vão aos pouquinhos migrando rumo a essa nova tecnologia. O Wi-Fi ainda vai ter um papel importante, sem dúvida, né? Há outras tecnologias também para IoT, como o LoRaWAN, por exemplo, mas são tecnologias que vão ficando cada vez mais em nichos, né? E a gente vê o 5G realmente caminhando para ser a tecnologia predominante. Eu posso complementar um pouco o que o... Por favor. Gente, eu queria dar um insight do seguinte, complementando, cara, o que você falou. Quem ganhou dinheiro com 4G não foi Oi, não foi TIM, não foi Claro, não foi Vivo. Não foi Ericsson, não foi Nokia, não foi Huawei, não foi Dell, não foram essas empresas que ganharam dinheiro com 4G. As empresas que se desenvolveram com 4G foi WhatsApp, Facebook, Instagram, iFood, Zoom, Telegram, enfim. O que é que significa isso? Que o que dá dinheiro não é a máquina de Nespresso. O que dá dinheiro são as cápsulas de café. Então, com o 5G, abre-se um mundo de tecnologias, como o Michael falou, que vão ser habilitadas, né? Veículos autônomos, telemedicina, machine learning, um mundo de soluções que podem ser exploradas. E aí, Rodrigo, eu acho que esse mundo de transformação digital 2.0 que você citou, né? Só que esse mundo de transformação digital, ele muda de 2 para 3, para 4, para 5, muito mais rápido do que a gente imagina, né? Então, abre-se uma grande oportunidade para que empresas novas surjam, para que empresas se qualifiquem, novos produtos sejam desenvolvidos e, como foi citado, novos produtos sejam habilitados. Tem muita tecnologia, o veículo autônomo já existe há alguns anos, mas como foi bem citado, né, ele não era viável porque não tinha conectividade, né? A telemedicina também já existe há alguns anos, né? Então, tecnologias, elas não vão surgir, elas vão se tornar economicamente viáveis agora com o 5G. Né? Fortunato, quer complementar? Cara, tem um ponto, sim, que eu acho que é bem interessante, quando a gente fala de produtos digitais, né, falando sobre compras rapidinho, isso vai, cara, disponibilizar, que nem o Thiago comentou, uma leva de novos produtos digitais muito grande. E uma coisa que chama muita atenção, né, a gente falou muito sobre 5G, agora muito sobre conectividade de forma ampla, mas o Edge Computing, cara, vai fazer essa transformação acontecer de uma forma muito rápida. A gente falou muito de carros autônomos aqui, uma das coisas que chama muita atenção é que a gente poderia pegar os dados da IoT e mandar para a cloud, né? É a primeira coisa que a gente faz. Então, eu acredito também que vai ter uma TD 2.5, que vai ser a gente pegar tudo que teve de IoT virado para a cloud e começar a fazer um movimento de hybrid edge, onde parte desse processamento vai ser na borda, a gente vai contar com os dados de fog computing, vai contar com dados de sensores auxiliares que a gente nem imagina, né? E daqui a pouco nem está hoje no nosso pulso ou no nosso bolso, né? Mas a gente vai contar com esses dados para tomar de decisão. E aí, sim, cada vez mais a gente vai ter um cenário de serviços muito mais rico, né?
Uma coisa que chama muita atenção, lá no início até a gente comentou sobre as empresas de energia, que elas vão colocar serviços adicionais, né? A energia vai se tornar a nova telco, né? Então, assim, hoje tu não escolhe Vivo ou Claro por price, tu escolhe pelo conforto que ela te dá, pela qualidade de serviço. Isso vai impactar em muitos outros pilares, né? Não só a energia, vai impactar daqui a pouco até numa escolha de um aeroporto, né? Hoje a gente escolhe pelo pricing, mas daqui a pouco vai ser pelo conforto, pela comodidade, ter um self-checkout, né? Tudo isso vai acontecendo de uma forma que quando a tecnologia se tornar embarcada no negócio, né? Como a gente falava antes, né? Numa computação ubíqua, que a gente não vê o computador por si só, mas a gente interage com a tecnologia, isso vai ser um grande ponto de virada. Boa. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, né, e aí a gente encerra, né, até vou pedir para que a gente seja até breve. Quais as dificuldades de implementação do 5G? Mais especificamente até, a gente pode falar da implementação das redes privativas 5G. É difícil de implantar? Não é? Custa muito alto? Não é? Só para dar uma ideia para o pessoal também. Acho que essa pergunta foi em cima disso. Então, eu vejo assim, a tecnologia está bastante madura, já há diversas soluções de mercado para redes privativas. As redes 5G públicas também estão espalhadas já pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. A velocidade de implantação do 5G está sendo maior do que a do 4G, mas há dificuldades. Uma das principais dificuldades é a questão das legislações municipais. A parte das antenas, ela demanda uma autorização dos municípios. A grande maioria dos municípios não tem uma lei de antenas própria, né, municipal, e isso atrasa o processo de emissão de licenças. Esse é um problema muito sério. Outro problema do Brasil é que o Brasil é muito grande, né? A área de agronegócios, por exemplo, é todo o interior do Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, sul do Pará, Rondônia. O Brasil é gigantesco e nós não temos cobertura hoje nessas regiões, nem 2G, nem 3G. Você sai daquelas cidades, não tem cobertura nenhuma. Então, a questão da fibra ótica, né, a infra necessária de fibra é gigantesca. Há muita fibra no Brasil, mas falta muita fibra ainda. E os custos dessa implantação são enormes, né? A Europa inteira cabe dentro do Brasil e sobra espaço ainda. Então, um país como a Espanha, a França ou a Itália, né? Você veja a diferença do Brasil, o tamanho continental desse país. Então, tem questões que dificultam, questões burocráticas, questões legais, questões relativas ao tamanho do país mesmo. E tudo isso vai ter que ser endereçado pelo governo, né, pelas empresas, nesses próximos anos. São as dificuldades que eu vejo nesse momento. Tá. Alguém quer complementar? Ok. Bom, eu acredito também, assim como vocês, que a gente está numa revolução, numa nova fase da transformação digital, colocando inteligência agora nas máquinas, né, mais do que nunca. Isso já acontecia, como vocês todos citaram aqui, mas o 5G agora, né, com essa melhoria na conectividade, isso se tornará possível. Muitas coisas aqui que a gente nem está imaginando podem surgir agora com o avanço da conectividade, né, a possibilidade de real time, como o Fortunato também comentou, com Edge Compute, né, processando na ponta, né, colocando uma câmera, as câmeras estão super evoluídas, com as chamadas câmeras com visão computacional. Então, tem muita coisa que já está acontecendo, né, e queria deixar aqui o nosso contato, né, no próximo slide aqui. Procurem-nos caso vocês tenham mais alguma dúvida, ou nos procurem para uma reunião, para a gente bater um papo, entender o problema de vocês, onde a gente pode melhorar o ambiente de vocês, otimizar talvez um problema que vocês nem sabem o que tem, porque está ali na operação, né? Nos procurem que a gente pode ajudar. E quero agradecer aqui a presença do Michele, nosso head de 5G, de redes privativas,
é o Thiago Fortunato, nosso Head de IoT, de Edge Solutions, dentro da Compass, /EdgeWall, e o Thiago, né, que é o responsável por novos negócios na BDI, direto ali da Espanha. Obrigado pela presença de todos vocês. Até mais, pessoal. Valeu, até o próximo webinar. Até mais.